Eu trago para fazer uma análise desta tarde um tema que já tenho abordado, nobres colegas. No início deste ano, como disse, já usei a tribuna para relatar os problemas causados pelas intempéries climáticas em nosso país. Citei como exemplos as enchentes da região sudeste e a seca do sul. Hoje, me vejo obrigado a retomar o assunto, pois a situação se agravou e está cada vez mais preocupante. Desde novembro passado, o oeste catarinense, por exemplo, no meu estado, vem sofrendo com uma forte estiagem, que não é só lá, é o Rio Grande, o Paraná, essa região mais da parte ocidental e do sul do Brasil tem enfrentado sérias consequências em relação à seca, como o Sudeste, relatado no início, tem enfrentado as enchentes. Mas no nosso caso lá, tem sido a estiagem longa. Por um lado, o fenômeno não é novo. Nos últimos 10 anos, repetiu-se cerca de 7 vezes. Por outro, a situação enfrentada atualmente atingiu índices de gravidade alarmantes. Vale lembrar que esta é uma região com atividade econômica intensa, predominantemente agrícola, com destaque para a criação de aves, maior produtor nacional e maior exportador. Suínos, também maior produtor nacional e como exportador. Lavoura de grãos e com uma extensa bacia leiteira, que envolve milhares de pequenos agricultores familiares. Segundo cálculos preliminares, os prejuízos acumulados já superam os 500 milhões de reais. As lavouras de milho, principal insumo, como soja, da cadeia do agronegócio, utilizado desde a alimentação animal até a indústria de alta tecnologia, já sofre uma quebra estimada em 60% da produção. A região, que já precisava trazer de outros estados cerca de 3 milhões de toneladas do cereal, deve buscar abastecimento de pelo menos mais 500 mil toneladas em outras localidades, em outras regiões do país e do Paraguai. As informações são de Mário Lansnaster, presidente da Cooper Central Aurora, um dos maiores sistemas cooperativos do país, com 13 cooperativas filiadas, mais 70 mil associados e 15 mil funcionários. Essa quebra na safra, obviamente, impactará o preço dos produtos derivados. Além da necessidade de importar o cereal, o custo logístico dessa operação também vai encarecer o produto final, como a carne de frango, por exemplo. Com relação à pecuária leiteira, os prejuízos são grandes. Sem água e com o pasto enfraquecido, o gado tem reduzido consideravelmente sua capacidade de produção e a recuperação não é imediata. O núcleo regional da Associação Catarinense dos Criadores de Bovinos, que representa cerca de 6.500 produtores que atuam nos 16 municípios da região do Alto Uruguai, destaca que sua produção, que em meses normais é de 4,5 milhões de litros, acumula queda superior a 1 milhão de litros de leite. Esta produção, nobres colegas, refere-se apenas aos municípios do Alto Uruguai. Ao todo, Santa Catarina produz mais de 2 bilhões e 400 milhões de litros, segundo a estimativa do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de Santa Catarina, que é a IPAGRE, posicionando o Estado como o 5º maior produtor do país. O caso da bacia leiteira torna-se dramático, pois os mais atingidos são pequenas propriedades da agricultura familiar, que produzem em média 300 litros por dia. Para estes, a seca não é só prejuízo financeiro, mas uma ameaça concreta à sobrevivência. Os reflexos em toda a cadeia produtiva, em longo prazo, poderão ser observados em vários vetores,
como inflação, queda das exportações, em resumo, um empobrecimento amplo do setor, gerando desestímulo à atividade agrícola e provocando o êxito rural. No mês de janeiro, o governo federal, através dos Ministérios da Agricultura e da Integração Nacional, anunciou medidas mitigatórias, com valores de aproximadamente 30 bilhões de reais. O governo do Estado também vem tomando medidas emergenciais, com perfuração de poços artesianos, envio de caminhões pipa e instituição do programa Juro Zero, de crédito agrícola. Vem tomando essas medidas, que são, naturalmente, medidas paliativas, que vêm para socorrer emergencialmente. Como em todas as catástrofes, no momento em que ocorrem as ações de resposta rápida são extremamente importantes, não há a menor dúvida, mas não pode acobertar a necessidade premente de investimento em ações preventivas e, acima de tudo, definitivas. E aí é que vem o nó górdio, aí é que vem aí eu quero mexer na grande saída que nós precisamos enfrentar a médio e longo prazo. Deixo aos especialistas a busca do melhor caminho. Contudo, podemos pensar em barragens, por exemplo, tanto os rios Uruguai, Chapecó, Antas, Peperi e tantos outros, podem servir de suporte para a construção desses reservatórios. Nós precisamos partir para isso. Barragens, aproveitando o grande potencial do Uruguai, o Peperi, o Antas, o Canoas, que são afluentes do Uruguai, o rio Chapecó e tantos outros que nós temos na região do oeste catarinense, no meio oeste, que são regiões bem afetadas, fazer reservatórios. Outra frente pode apostar em novos sistemas de irrigação, seguindo o exemplo de Israel, que com um clima extremamente árido conseguiu atingir altos índices de produtividade agrícola. Além das barragens, precisamos partir, então, com essas reservas, nós podemos avançar em tecnologia e temos as condições de fazer irrigação. A captação de água da chuva torna-se, é outro tema, é mais um tema. Primeiro, barragens, irrigação. A captação de água da chuva torna-se imprescindível. Cabe aos poderes públicos instituir programas que tornem acessíveis essas iniciativas. Podemos ainda estabelecer uma política que só torne disponível o crédito agrícola a partir da implantação desses sistemas. Água é um direito elementar do homem. Então temos que partir para isso. Galpão, qualquer coisa que fizer que construir com recursos públicos, com financiamento, precisa embutir no projeto, qualquer construção tem que embutir no projeto a captação da água da chuva. Tem um sistema de captação, já vem se fazendo isso, mas muito pouco. Precisamos baixar até com uma norma, precisamos fazer com que isso seja uma coisa geral, uma coisa necessária, compulsória. Eu não demorarei, senadora Vanessa. É igualmente indispensável a criação de políticas consistentes de incentivo ao reflorestamento. A atividade, além de trazer benefícios sociais e econômicos, com sustentabilidade, desempenha papel preponderante no equilíbrio ambiental. Isso nós temos que partir, essas questões são fundamentais. O que nós estamos fazendo agora de perfuração de poços, de levar, buscar os pipas para transportar água e assim por diante, são coisas emergenciais. Mas precisamos partir olhando além, levantar a cabeça e ver um pouco mais longe, além do horizonte, prever os próximos tempos, porque senão para a nova geração, a médio prazo e a longo, nós precisamos cuidar disso. E aí o quê? São as barragens. Nós temos como captar água, nós temos condições de fazer isso, barragem. Então, em cima da irrigação, nós precisamos partir para fazer o quê? Fazer a captação das águas das chuvas também nos empreendimentos. E, além disso, o reflorestamento. Precisamos reflorestar. Já existem programas, mas muito modestos ainda em relação a isso.
Precisamos renovar as nossas florestas, que além de ter um peso econômico e social, é sustentável. É igualmente dispensável a criação de políticas consistentes e incentivo ao reflorestamento, como eu falei. Isso é fundamental. Nada disso, nobres colegas, esconde o fato de que, ao longo dos anos, temos assistido inertes à repetição das catástrofes climáticas para, só depois de ocorridas, correr atrás do prejuízo, literalmente. Enquanto não mudarmos definitivamente esse paradigma, passando a priorizar as ações preventivas, este quadro nobre presidente. No ano passado, concluímos trabalhos da Comissão Especial de Defesa Civil, propondo um novo marco legal que permita essa mudança, dotando a Defesa Civil de recursos financeiros e pessoais. O projeto de lei já tramita nesta Casa e é nossa responsabilidade apreciá-lo com o máximo de celeridade possível, mas cabe também ao Executivo, nos níveis federal, estadual e municipal, identificar suas demandas, estudar e propor alternativas. Se o poder público fizer a sua parte, com planejamento, organização e responsabilidade, tenho convicção de que as coisas mudarão. São essas as nossas considerações em relação a esse drama que estamos vivendo, não só lá, mas como em outras regiões também, não só no oeste catarinense. Mas precisamos partir para isso. São medidas que nós precisamos enfrentar, nobre presidente e caros colegas. E além dessas medidas, como disse, emergenciais, temos que pensar em medidas de médio prazo e longo. E falamos, represas d'águas, são barragens, que com isso podemos irrigar, fazendo isso, captar as águas das chuvas nos empreendimentos, reflorestar, que se nós fizermos isso, esses temas, barragens com irrigações, se nós fizermos as matas ciliares, quer dizer, o reflorestamento, e nós realizarmos isso, com mais a captação das águas das chuvas, nós vamos fazer com que, vamos evitar que vamos constituir um deserto nessas regiões da parte ocidental do sul do